podcast é apresentado pelo Tecnoblog. E aí, quando a gente falou de M1, né, aquilo foi muito impressionante, né? A gente falou de M1 em vários episódios do Tecnocast, até quando não era sobre M1. E de fato foi muito impressionante. Assim, mudou o mercado de processadores, mudou, né, o que a gente pensa sobre capacidade de processamento. E o M2, ele é meio que um M1 e meio. M1 e meio. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. As novidades da Apple estão sendo apresentadas na WWDC, evento anual da empresa que é voltado para desenvolvedores. Foram vários anúncios que deixaram o público bem empolgado e entre eles está a nova geração dos chips Apple Silicon. No episódio de hoje, a gente fala sobre eles e te conta todos os detalhes do evento. Então aguenta aí que a gente já começa. Aconteceu hoje em Cupertino, na Califórnia, o keynote de abertura da WWDC, que é aquele evento onde a Apple costuma apresentar as principais novidades dos sistemas dela, né? O iOS, o iPadOS e também o macOS. E hoje também foi o dia que a Apple apresentou os novos chips, a nova geração do Apple Silicon, o M2, que você já deve ter ouvido falar disso, né? Faz bastante tempo já que está sendo comentado na mídia. Mas, fato interessante, Felipe Ventura, nosso editor, está falando diretamente lá de Cupertino e acompanhou o evento ao vivo, né, Felipe? Pois é, essa é a primeira vez que o Apple Park é aberto para a imprensa, né? Primeira vez em 2 anos, né, que tá rolando um evento presencial, ou semi-presencial, quase presencial. E foi muito bacana acompanhar o evento com os desenvolvedores, então de ver a reação do pessoal quando sair algum recurso novo. Enfim, foi uma experiência muito, muito bacana. A dinâmica um pouco diferente esse ano, né? Porque nos eventos presenciais você tinha uma plateia e a apresentação sendo feita ali num palco, ao vivo, de fato. E dessa vez, o que vocês tiveram foi um telão e uma galera sentada assistindo o telão. Como é que foi essa experiência aí diferente? Não, pois é, tinha centenas de pessoas, né? Algumas ficaram no sol mesmo, outras na sombra, e todo mundo assistindo no telão. No começo apareceu o Tim Cook, né, na frente do telão, o CEO da Apple, e falando, né, que estava empolgado e que as novidades iriam ser apresentadas ali naquela gravação. Então acho que eles estavam já se preparando se não der pra fazer de novo, né, não der pra fazer um evento presencial, a gente só bota a live ali no YouTube, e se não, a gente mostra ali mesmo pra todo mundo, também porque tem sessões presenciais, né, então, e os desenvolvedores estão lá todo mundo junto, então fica mais fácil conversar, trocar ideia, né, mas foi interessante isso, assim, de ver a reação do pessoal, que era uma das coisas bacanas de ver nas WWDCs antigas, né, quando soltava algum recurso, todo mundo, uau, e aplaudia e tudo mais, tem esse hype, assim, né? Desde o ônibus que tava levando do hotel lá pro Apple Park, né? O pessoal já tava animando, né? Todo mundo, olha, tá chegando, o evento tá chegando. Já a maioria lá é desenvolvedor, né? Que trabalha com as plataformas da Apple, então qualquer novidade bacana que fosse anunciada, né? Tipo, vai direto pra eles, né? Beneficia direto eles e os usuários. Então, foi bem interessante ver, assim, a reação deles. Uma coisa que eu achei interessante durante a apresentação foi a parte das APIs, que foi muito citado durante o evento, porque a maioria dos recursos que eles anunciaram, eles falavam em seguida que, olha, e tem a API, os desenvolvedores podem integrar com a API e também tirar proveito dessa funcionalidade nova do sistema, né? Por exemplo, compartilhamento de alguma coisa, eu já pensava, cara, mas não vai servir pra mim, porque no trabalho uma pessoa usa o Windows, a outra não sei do que lá, não tem como todo mundo utilizar isso, mas ele já complementava, né? Dá pra usar isso aqui com o Teams da Microsoft, dá para usar com o Zoom e, né, mais desenvolvedores chegarão em breve porque a API vai estar disponível. Então achei isso diferente, não é uma coisa que a gente vê assim com tanta frequência vindo da Apple, né? Tem muitos recursos que ela fecha só para ela. Enfim, mas Felipe, você que tava lá, fala para mim, qual foi a parte que você achou mais legal assim das apresentações? O que você achou mais empolgante e até como é que foi a reação do pessoal, né? O que você sentiu deles? Eu queria puxar pelo iOS 16 porque a questão da tela de bloqueio de
de você conseguir editar. É uma coisa que, assim, pra quem tem Android no Android você consegue modificar tudo, beleza. No iPhone sempre teve várias restrições, assim, em questão de design. Não, tipo, você vai usar com a interface do jeito que a Apple pensou, né, aqui em Cupertino. E pouco a pouco eles foram se abrindo, né? Então você começou a poder colocar o widget nas páginas da tela inicial, de poder adicionar atalho, que aí você consegue mudar o ícone do aplicativo, e agora você também consegue personalizar a tela de bloqueio, colocando ali uma fonte diferente, muda a cor, muda o estilo, você consegue colocar o widget agora também, e as animações para você sair da tela de bloqueio para a tela inicial também ficaram muito bonitas. Então é uma coisa que parece pequena, mas é uma coisa que afeta todo mundo, quase todo mundo, né, que usa o iPhone, porque a gente se depara com a tela de bloqueio o tempo todo, né, e foi uma coisa que eu achei muito bonita, um negócio claramente inspirado no Apple Watch, né, e aí pega no que você falou, né, tipo, que a Apple tinha esse posicionamento mais fechado um pouco, né, e agora, tipo, não, a gente tá trabalhando para adotar esse padrão que é mais aberto, tá trabalhando para oferecer a API para você, para outros aplicativos poderem usar, não é uma coisa que vai ficar restrita, sei lá, ao FaceTime, etc. Então isso eu acho muito bacana. Parece boba, pequena, mas foi uma das coisas que o pessoal lá gostou muito, né? Então dá pra sentir como que existe essa demanda, assim, né? Pra personalizar o iPhone, só a Apple não tinha realizado ainda. A galera do Android assistindo, acho que tava pensando, puta, esses usuários Apple são muito trouxa, né? Porque... tipo, tem isso há 10 anos, mas tipo... Teu widget. Mas é interessante como a interface... porque assim, a interface do Android acaba sendo, sei lá, um camaleão. Ela fica exatamente do jeito que você quer, e a Apple não é isso que ela vende, né? Então eles vendem uma experiência. E a tela de bloqueio, ela continua tendo a cara do iPhone, mas assim, é algo completamente diferente. Então, quando os usuários puderem, todo mundo puder ter acesso, acho que, sei lá, vai ter um efeito tão grande ou maior quando eles começaram a trocar o ícone dos aplicativos na tela inicial, que também, pro Android, tipo, beleza, 10 anos atrás eu fazia isso. Mas é uma coisa que mostra como a Apple tá se abrindo, né? Pouco a pouco, é do jeito dela, não vai ser do jeito do concorrente. E é uma tendência, né? Você vê que isso não é só no iOS, não é só no iPhone. Curioso é que o Steve Jobs mesmo falava, né? Que os usuários não sabem o que eles querem, né? Se você for perguntar, as pessoas não sabem o que elas querem. Foi essa sensação que eu tive a hora que eu vi o Craig customizando a tela. Porque, cara, dá pra mudar tudo. Você coloca um efeito na foto, você consegue, utilizando lá o machine learning do iPhone, selecionar só a pessoa e mover pra baixo, né? Ela consegue identificar o assunto da foto ali, tá na tela de bloqueio. E aí você consegue mudar a fonte, mudar a cor da fonte, mudar não sei do que lá. Eu olhei aqui e falei, mas não vou mexer nisso nunca, né? Porque é tanta opção que eu já fiquei com preguiça ali. Falei, vou deixar o padrão mesmo. Eu também pensei a mesma coisa. Pois eu vou instalar o iOS 16, legal. Tem muitas opções de fontes, tem muitos wallpapers, tem muitos widgets, mas provavelmente vou deixar do jeito que tava lá mesmo. Mas esse movimento de abertura, né, do iOS, dos sistemas da Apple como um todo, tá em muitos lugares, né? Então, quando teve essa mudança na tela inicial do iPhone, que finalmente, olha, agora você pode colocar o widgets. E aí todo mundo tirou sarro e tal, né? E realmente, demorou muito pra isso acontecer. Mesmo assim, não foi aquela abertura total, né? Porque no Android, você pode colocar um widget, sei lá, um widget no formato de um coração. No iOS, ainda tem umas limitações. Então, tem uns tamanhos pré-definidos, onde o widget pode ocupar um espaço ali. Então, é aquela história, você pode personalizar mais, mas calma, tem um limite. Não é um sistema, uma One UI da Samsung, não é aqueles sistemas antigos baseados em Android que você, vou colocar toda a fonte do sistema aqui em Comic Sans. Não, ainda não dá pra fazer isso. Mas, sei lá, no iOS 20, a Apple talvez venha com um negócio assim, né? Agora você pode mudar a fonte do sistema todo, mas acho que não vai ter, tipo, coloca Comic Sans agora, sabe? Igual a gente vê em alguns prints de Android muito... Gente, como é que a pessoa lê aquilo ali, né? E até essa ligação com o Apple Watch, né? Na tela de bloqueio nova, parece que o foco agora é o visual, né? E antes, a tela de bloqueio era meio que...
é um passo pra você ver essas notificações antes de você realmente usar o celular de fato, Sim. né? E agora parece que é uma coisa meio assim da sua personalidade, sabe? Uma coisa que, não sei, eles enfatizaram muito esse negócio de estilo, assim, tanto que até no modo foco, agora você tem diferentes telas de bloqueio pra momentos únicos, sabe? Uma coisa meio... Eles transformaram aquilo numa coisa bem de personalização mesmo. Inclusive por conta daqueles widgets novos de live que você consegue acompanhar, por exemplo, a corrida do Uber, se o carro tá chegando, né? Ou eventos ao vivo que você consegue ver gols, lance a lance. Realmente a tela de abertura era só um feed pra ficar recebendo 1 milhão de notificações e você ficar overwhelmed ali e não te informar muito bem. E você tinha que clicar e abrir o smartphone e entrar num aplicativo. Agora não, você vai ter o atalho direto ali. Eu não sei se os devs vão ficar muito felizes com isso, porque você vai interagir menos com o aplicativo, a informação vem até você. Então tem que ver também se todos vão adotar isso. Mas pro usuário é bem melhor. A tela fica super clean, né? Não tem aquela lista de 200 notificações e tendo essa possibilidade também de sincronizar com o foco, sendo o trabalho, pessoal, enfim, os vários que você configurar. Outra mudança pequena, boba, mas que eu também me perguntava quando eu via, por que as notificações aparecem no topo da tela e não na parte de baixo, sendo que o aparelho já tá desse tamanho, né? E quase não dá pra usar com uma mão mais. E eles mudaram isso. Agora a notificação vem de baixo pra cima. Repararam, né? E a justificativa é justamente, né, a oficial, pelo menos, é que agora você pode ver, de fato, o que está na sua tela de bloqueio, né? Se você colocou uma foto legal, não vai aparecer uma notificação em cima dessa foto legal, ela aparece lá embaixo e tal. Mas eu não dou, sei lá, daqui a pouquinho uma MIUI da vida vai colocar lá embaixo também. Porque hoje, não é só iOS. Todo mundo bota a droga da notificação em cima, no meio da tela. Agora colocou embaixo a Apple. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, eu acho que faz bastante sentido esse argumento deles, porque eu tô no time de vocês, eu vou mexer muito pouco na personalização do sistema. O máximo que eu mexo ali é colocar um papel de parede diferente e acabou. É o máximo que eu consigo ir. Mas eu conheço gente, principalmente esse público mais jovem aí, que adora personalizar. Se você procurar no YouTube, por exemplo, você vai ver uns canais, principalmente nessa galera que curte moda e tudo mais, que eles têm alguns vídeos só para personalizar o iPhone. E aí eles ensinam a trocar ícone, aí colocam um papel de parede que deixa os ícones mais harmônicos com a interface do sistema, dá um jeito de destacar o seu olho, né, o seu olhar, enfim, tem uma série de coisas que esse pessoal gosta muito, porque tem aquela coisa do iPhone ser uma parte do seu estilo, né? Ou seja, não é só um aparelho eletrônico, ele também ele compõe a sua personalidade, digamos assim. Então, para essa galera, essas mudanças vão ser muito bem-vindas. Tanto é que nem já ficou claro, o Android é muito mais personalizável, mas o Android tem menos esse apelo da coisa do estilo, né? De ser um objeto que você vai usar também como se fosse um objeto que compõe o seu estilo de se vestir, né? O iPhone não, o pessoal, por exemplo, tá tirando uma foto em grupo e faz questão de estar segurando o iPhone na mão, né? Tem essa. Então, para essa galera, você vai fazer muita diferença. Agora, no meu caso, as notificações na parte inferior é justamente para isso, para alcançar o aparelho, para alcançar aquele conteúdo mais rapidamente, porque, bom, eu sou um cara que prioriza o transporte público para tudo, né? Eu moro em São Paulo, capital, e o máximo que eu pego de carro é Uber. Então, eu tô sempre no metrô, sempre num ônibus, alguma coisa assim, tô lá em pé e usando o celular com uma mão só. Cara, pra usar com uma mão só pra ver mensagem, isso é ótimo, né? Deslizando a tela a partir de baixo, assim, né? Pelo menos no meu caso, que eu uso o iPhone 12 mini, né? Que ele já é pequenininho. Então, pra mim, em termos de utilidade, de facilidade de uso, é o que soma pontos nesse novo recurso. Faz mais sentido, não tem, né, discussão. Fisicamente, você já vê que, cara, tá muito mais fácil de acessar a notificação na parte de baixo da tela. E outro ponto que vale destacar também é que a Apple hoje, acho que matou algumas empresas aí, né? De repente, assim, ó, fez um anúncio, a empresa fecha as portas, porque alguns recursos que ela anunciou, né, tiram algumas empresas do mercado. O primeiro, talvez não imediato, né, que é o recurso de Passkey, onde você consegue utilizar a biometria do seu dispositivo para logar em qualquer lugar que suporte. Então, ela já fez o anúncio falando que foi formado uma espécie de consórcio ali com Microsoft, Google, e essas empresas também estão trabalhando para implementar suporte a isso nos seus principais serviços, sistemas. Então, esse anúncio já tinha sido feito anteriormente
anteriormente também de uma compatibilidade, né? De que estavam trabalhando em alguma coisa para ter compatibilidade. E Google e Microsoft também já falaram, né, que estão trabalhando nisso. Ou seja, é de se esperar que isso vai estar em todos os Androids, agora Macs, iOS e também nos sistemas web, né? Coisas do Google, da Microsoft, no Gmail, etc. Pelo menos foi o que deu a entender. Mas basicamente, eu vi até uma explicação anterior de uma pessoa do Google, onde ela dizia que você não teria mais senha para logar no seu Gmail, por exemplo. E em vez disso, você utilizaria o seu Android ou o seu iPhone. Você pode utilizar a biometria que já vem no aparelho, ou você pode utilizar também o padrão do Android, que você faz aquele desenho na tela, o PIN, que é bem menos seguro que uma senha, mas pelo menos garante que não dá para ser invadido remotamente, porque o aparelho tem que estar com a pessoa, tem que estar na mão da pessoa, né? No caso da Apple, já teria o suporte pro Touch ID, Face ID, né? Então, já dá para imaginar esse mundo que não parece tão distante, uma vez que as três principais estão envolvidas, onde a gente não precisaria mais nem de um aplicativo para gerenciar a senha, né? Basicamente, ou eu tô perdendo alguma coisa? É, basicamente isso, só que é um recurso muito americano, né? Porque se você for pensar, o que a gente tá falando pra caramba aqui no Brasil, todo dia saindo noticiário de tecnologia e de cotidiano? Roubar celular pra fazer o golpe do Pix. E a gente falou no episódio passado do Tecnocast sobre o problema de você ter concentrado toda a vida financeira no celular, ou seja, você tem um dispositivo que ele resolve tudo pra você. E nesse caso, a gente tá colocando também, tipo, a nossa senha virou o celular, se esse recurso, né, for adotado em larga escala e tal. Então, se roubarem, então, tipo, acabou, né? Não, mas eu acho que não muda nada. Na verdade, sim, não muda nada do que a gente já tem hoje. Pra eu logar em qualquer coisa ali, eu uso o meu Face ID, por exemplo, nos aplicativos que estão instalados. Se um ladrão bate a mão, né? Eu fiquei pensando justamente nessa história, né? Porque a gente gravou o Tecnocast recentemente. Se o ladrão bate a mão no meu iPhone e leva, ele não vai conseguir fazer nada, porque ele precisa da minha biometria para logar no meu Gmail, por exemplo. Que hoje não tem nada, é só digitar no Safari. É porque ele poderia simplesmente digitar o código de desbloqueio do iOS, né? E às vezes, nesses roubos aí, às vezes você é coagido a falar esse código. Então, sim. Tem alguns jeitos. Ainda não tá a prova de Brasil, não né? Tem, mas imagino que em algum momento a segurança vai melhorar. Não, mas digo assim, já tá mais seguro, porque o caso que a gente conversou no Tecnocast foi o cara que, o que mais comum também em São Paulo, o ladrão bate a mão e leva o celular. Esse aí do ladrão ter que parar também é um pouco mais... É menos comum, acontece bastante, mas é menos comum do que bater a mão na janela e levar o celular, porque é justamente mais fácil de o ladrão ser pego. Ele tem que parar ali, ele tá correndo risco, né? Enfim, então é uma camada a mais de segurança que eu achei bacana também, assim. E que bom que lançaram isso, porque eu já usei chave de segurança física, né? E lógico que eu perdi. Então, é um saco. É um saco. Bom, e aí outro recurso que vai matar as empresas, esse aí já é da noite pro dia, para quem comprar, né, os dispositivos novos, é uma integração do iPhone com o Mac para utilizar o iPhone como webcam, né, Felipe? Como é que foi a reação do pessoal lá de ver o Craig conectando um dispositivo, pendurando ele no Mac e aí de repente ele o iPhone é um webcam também? A reação do pessoal foi... O pessoal ficou animado, achou, pensando, nossa, finalmente, né? Porque parecia uma coisa meio óbvia. Pô, por que não usar o seu celular como webcam, né? Durante a pandemia, várias empresas que fabricam câmeras, né? Lançaram a atualização de software para você poder usar a câmera DSLR ou mirrorless como webcam, né? E agora o iPhone vai ter esse mesmo recurso. E algumas pessoas, né, pensaram, né? Agora a Apple não precisa colocar uma câmera decente, uma webcam decente nos Macs, né? Que a gente usa o iPhone e beleza, sabe? Tem até o suportezinho, acho que é da Belkin, que vai ser lançado ainda esse ano, que é justamente para segurar o iPhone ali no ângulo certo, para você poder usar como webcam. O recurso se chama continuidade da câmera, né? Já traduzido para português. A conexão não precisa de cabos, então é só você colocar o iPhone ali e ele já vai funcionar como webcam. Então você consegue usar vários efeitos como
a luz de estúdio, a iluminação de estúdio, né, que é do modo retrato do iPhone. Você vai conseguir usar esse recurso para você ficar mais bem iluminado, né, se o lugar onde você tá fazendo a chamada em vídeo tem uma iluminação ruim, ele já dá um jeito, vai borrar o plano de fundo, não precisa ter isso embutido no software. E o que eu achei mais chocante, assim, tanto que durante o evento, durante a apresentação, as pessoas estavam se perguntando, mas é isso mesmo? Que é o Desk View, né, que é a visão da mesa, que assim, o iPhone ele tem uma câmera ultra-wide e o macOS vai usar essa câmera ultra-wide, vai ajustar a imagem, não sei como, e vai conseguir gravar, sei lá, a sua mão, né, o teclado, mouse, etc., com o iPhone ali pendurado em pé, né, em cima da tela do MacBook. Como que ele vai conseguir ver o ângulo de visão? Não tô nem conseguindo terminar a frase, porque foi uma coisa que, quando anunciaram, a gente ficou, mas é isso mesmo, a gente entendeu direito, sabe? E aí, tipo, no release da Apple tem, tipo, é isso mesmo, tá? A gente vai pegar uma das câmeras do iPhone e vai conseguir deixar o iPhone, sei lá, em pé, assim, e ele vai conseguir gravar a sua mesa e você vai conseguir fazer chamada de vídeo com o seu rosto de um lado e com a visão da mesa do outro. E aí eu fiquei, meu Deus, sabe? Isso foi uma das coisas do evento que me deixou, tipo, eu precisei de um tempo pra entender, sabe? Porque é uma coisa que vai muito além, assim, não sei nem o que dizer. Que bom que você entendeu, porque eu ainda não entendi. Assim, eu peguei meu iPhone, coloquei na minha frente, coloquei na câmera grande angular e fiquei tirando foto, assim, não, mas como? Não chega, sabe? O ângulo da lente, cara, não vai na mesa ali. Muito menos daquele jeito que a Apple mostrou, assim, que é tipo praticamente uma câmera em cima de você, né? Mó perfeito, cara, não chega, né? Como assim? Será que a lente do iPhone enxerga muito mais do que a gente consegue tirar foto e nunca liberaram isso? Tipo, que bruxaria é essa? Visão além do alcance, a lente do iPhone. E o Craig Frederick falou que não, porque a gente usa não sei quantos recursos computacionais, não sei do que. Ela falou, mas gente, é só uma câmera grande angular, que papo é esse de recurso computacional e não sei do que lá, de análise de imagem, né? Agora eu já tô na dúvida, né? Porque se o ângulo não tá alcançando, ou a gente tá fazendo errado aqui em enquadramento, ou sei lá o que aquilo faz pra conseguir enxergar a mesa. De repente, eles não quiseram falar, é só pro iPhone 14 que aí vai ter a câmera. Mas era um iPhone 13 que eles estavam testando, então... Sim. Como? Eu fiquei intrigado, fui ver as letrinhas pequenas e diz que funciona no iPhone 11 ou superior. Então, o iPhone 11 é o que já tem a grande angular. E não tem o LiDAR, né? Que é o sensor ali que detecta 3D e tudo mais. Poderia fazer uma bruxaria adicional e tal. Então... Só com a lente grande angular, em tese, já funciona. Como funciona, eu não sei. O que eu acho que deve acontecer, fiquei pensando na hora. Pra pegar essa parte de baixo, isso aqui deve estar no mínimo colado na lateral, assim, da lente. Ou seja, aquele efeito de distorção bizarro. Então, provavelmente, a parte que ele fala de recursos computacionais avançados, sei lá do que, deve ser para remover a distorção. Porque deve estar pegando a imagem num cantinho da tela. Então, é mais para recortar aquilo ali. Essa aqui é a mesa dele. E remover a distorção da imagem tá tão no canto. Para aparecer... E na imagem dele lá, parecia realmente que tinha uma câmera... bem em cima, né? Apontando pro teclado. Foi engraçado que nesse evento tinha vários recursos, sei lá, mais ou menos pequenos que eu falava, nossa, fizeram pra mim, sabe? Inclusive o sistema operacional, né? Inclusive o macOS Ventura. Nossa, eu adorei a homenagem que o Tim Cook fez pra mim, adorei. É assim, e foi muito engraçado, que quando anunciaram, né, macOS Ventura, e o povo começou a aplaudir, e eu já tava gritando ali, sabe? Tipo, meu nome, não acredito. E logo de cara eles anunciaram, né, um recurso que meio que resolve, pelo menos pode resolver um dos problemas que eu tenho com o macOS. Esse recurso é o Stage Manager, né, que é pro controle de janelas, porque eu usava o Windows, né, por muito, muito tempo, e quando eu passei a usar mais o macOS, eu ficava tipo, nossa, gerenciar janela é um inferno, e você tem o Mission Control. O Mission Control eu acho terrível, porque ele joga a janela, você abre o Mission Control, né, que aí ele mostra as miniaturas de todas as janelas estão abertas. Legal, mas aí você fecha, se você abrir de novo, a posição da janela já mudou tudo. Então fica, até a própria Apple no evento falou, a gente tem, né, a gente tem o Mission Control, mas acaba ficando bagunçado, né? Então, tipo, eu falei, tipo, sabe? Bom que vocês mesmos reconhecem isso. E aí eles falaram, Stage Manager, e aí com esse recurso vai ficar a miniatura do aplicativo, né, aberto do lado, né, fica meio
meio que flutuando ali, e aí você vai escolhendo, eu quero usar o aplicativo tal, então você clica no aplicativo tal e só aparece aquele aplicativo, sabe? Não fica aquela bagunça de você ficar vendo canto de janela na tela inteira. Pra maioria das pessoas que usam Windows, talvez nem esteja entendendo isso, mas é que no macOS, geralmente, né? Não sei se eu tô tirando data né? Mas é mais raro você ver as pessoas trabalhando com janelas maximizadas o tempo todo, como Sim. geralmente é no Windows. Então, organizar janelas é muito importante. Eu acho que no macOS é muito bagunçado. A Apple deu a entender também que acha. E o Stage Manager eu já falei, putz, era isso, sabe? Eu queria um jeito assim pra organizar e pra trocar entre janelas do mesmo aplicativo, né? Porque no dock do macOS é difícil fazer isso. Você tem que, ou você ativa o canto, tem um recurso Hot Corners, né? Ou você tem que clicar lá, ou você usa o atalho de teclado, mas e ali não, você só vai chegar no cantinho da tela, clicar, né, na miniatura do aplicativo e ele vai mostrando, né, cada janela, e aí funciona, pra mim, já achei, funciona muito melhor. Então eu achei muito, muito bacana. A parte que eu achei mais legal desse novo recurso é que as miniaturas, elas são miniaturas, mas elas são grandes o suficiente para você identificar exatamente a janela que você está procurando. Ou seja, você não se perde facilmente entre as janelas, mesmo que você tiver várias delas abertas. Então, eu penso até que se você... Eu acho que é o caso da maioria das pessoas, de ter vários aplicativos abertos, várias janelas de uma mesma ferramenta, para você alternar entre elas vai ser muito mais rápido, porque tem justamente esse fator de você estar enxergando o que você quer e você consegue jogar em primeiro plano com um clique, né? Então, eu acho que a Apple foi muito feliz em colocar miniaturas que são grandes, né? Por mais contraditório que isso soe. Só que assim, eu confesso pra vocês que nos primeiros segundos assim que esse recurso apareceu, por alguma razão, eu lembrei dos widgets do Windows 7, né? Aliás, do Windows Vista, que era uma coisa meio... Nossa, Alecrim, bate na madeira, pelo amor de Deus. Não, mas foi só os primeiros segundos, logo foi uma falha da Matrix, aí logo eu saí dessa falha e ficou tudo bem. Mas eu adorei a ideia também. Esse acho que foi o recurso que eu mais gostei também de toda a apresentação. Teve, né, como o Felipe falou, acho que tiveram vários recursos ali que eu olhei e falei, nossa, massa. Mas esse foi aquele que eu falei, nossa, eu quero hoje, né? Como é que faz pra instalar? O pessoal que já tá enjoado de ouvir falar isso, mas eu fui diagnosticado com TDAH no começo de 2021 e eu venho testando várias coisas no meu Mac, vários aplicativos, várias organizações, porque eu tenho, né, acho que todo mundo tem certos modos de trabalho. Dentro do trabalho mesmo, por eu ser um cargo que, sou fundador, então eu tenho que fazer muita coisa diferente. Tem hora que eu tô com uma suíte aberta aqui de GitHub, Atom e um monte de coisa de programação e servidor. Tem horas que eu tô mexendo com trabalho de faculdade. Outras horas eu tô aqui, por exemplo, gravando Tecnocast, então a configuração é outra também. Eu já tentei fazer isso de algumas formas, tipo, criar spaces, né? Criar desktops adicionais. E, cara, isso é muito ruim. Eu conheço pouquíssima gente que usa isso pra valer, né? De repente eu preciso pegar uma coisa que tá no Chrome. Eu tenho um Chrome aberto no desktop 1, um Chrome aberto no desktop 2. A hora que eu clico no ícone, vai para uma tela que não tem nada a ver com o que eu estava trabalhando, né? Aí eu instalei outros aplicativos. Tem um, por exemplo, que chama Moon, que é M-O-O-M, de Maria no final, que você usa atalhos do teclado para organizar a janela num ponto específico da tela. Ele é tipo o Rectangle, que tem também, que é grátis. O Moon é pago, que ele tem umas coisinhas a mais. Eu acho mais legal também, mais útil. Enfim, mas o Stage Manager parece ser aquele que resolve o problema de várias áreas de trabalho de uma forma muito mais intuitiva, que em vez de ficar passando a sua tela pra lá e pra cá, isso é confuso pra caramba, ou de você ter que mandar o Mission Control ali pra cima e aparece 105 janelas abertas, né, porque hoje em dia a memória RAM é outra coisa, você teria grupos do lado onde você consegue ou deixar só o aplicativo solo ou agrupar por força-tarefa, tipo, tô trabalhando em escrever um texto, e aí você tem agrupado ali as coisas que você tá usando pra isso. Não, agora eu preciso ver o servidor, eu vou ali pro outro negocinho e são só as coisas do servidor que eu tô mexendo no servidor, né? Então, tô bastante interessado nesse recurso, porque eu acho que, de fato, pode mudar o jeito que a gente usa o sistema, mas aí vai depender do quão maleável ele é, né? Se ele for igual tava na apresentação, que a janela fica fixa ali no meio, no máximo você adiciona mais uma e você não consegue muito bem redimensionar do tamanho que você quer, pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Mas enfim, vamos esperar sair pra ver também. Não é pra ser do contra, mas tem algumas coisas
que depois de alguns anos usando o macOS, você simplesmente aceita que é assim, né? E comigo foi muito com o Finder no começo. Eu achava inacreditável que você seleciona o arquivo no Finder, tecla Enter e abre um negócio pra renomear o arquivo. Tipo, por quê? Qual que é o sentido, né? Windows Explorer, você dá Enter, abre o arquivo. Óbvio, show, funciona 100%, que no Finder renomeia. E o outro, essa questão de gerenciamento de janelas, que no Mac eu ficava muito puto no começo. Gente, eu aperto pra maximizar, e por que não maximiza essa janela? No Windows sempre funciona. Aqui você não sabe o que vai acontecer. Fica em tela cheia, ou só aumenta a largura, mas que diabo isso aqui, né? E aí você não consegue, pra minimizar uma janela é meio contra-intuitivo, você pode minimizar, você pode ocultar a janela. Gente, não faz sentido. Aí depois, com o tempo, eu acabei me acostumando com a bagunça, né, que é você ter alguns cantos de janelas, né, se infiltrando ali na sua tela, né? Então, no Mac, realmente não é muito comum você trabalhar com a janela maximizada, né? Então, sempre tem algum cantinho ali do papel de parede ou de um aplicativo que tá atrás, tá funcionando e tal. Mas eu uso um aplicativo também para ficar dividindo a tela em metade ou em 1/3, dependendo do caso de uso ali. Agora, sim, no caso do macOS, o Stage Manager é aquele recurso que, putz, legalzinho e tal, conseguiria viver perfeitamente sem. Não tenho muito problema de foco por ter muitas janelas. Nunca usei esse recurso de desktops virtuais aí que o Mobilon usa sempre. Mas eu fiquei pensando que, pra mim, eles fizeram esse recurso pro iPadOS. E alguém foi lá e falou, olha, seria legal se passasse pro macOS também, né? Porque o pessoal reclama de janelas no macOS e tal, vamos lançar lá também. Mas pra mim foi um negócio tipo, isso é pro iPad, sabe? Porque o iPad, durante muito tempo, né, sempre teve aquele negócio de, vamos melhorar aqui o multitasking no iPad? Vamos. Então o que a gente faz? Vamos, sei lá, dividir a tela no meio. E agora com o Stage Manager, né, que também tá no iPadOS, meio que muda ali o paradigma, porque você pode ter, finalmente, uma janela sobrepondo a outra, que sobrepõe a outra, e aí você tem todos os recursos do macOS também, né? Você tem aqueles grupos, você pode colocar 2 janelas ao mesmo tempo ali e tal, e você pode ficar redimensionando as janelas. Inclusive, você entra na página do preview do iPadOS 16 e a Apple fala, agora você pode redimensionar janelas no iPad. Vixe. Eu nunca vi Janela. a Apple falando janelas no iPad. Então, assim, muda. Realmente, o iPad como um todo tá ficando muito mais próximo, né? Uma coisa meio Mac mesmo. Durante essas últimas versões tem ganhado vários recursos que aproximam. Então, agora você consegue colocar no monitor externo. Agora melhorou o suporte a monitores externos. E agora, de repente, tem janelas, né, no iPad. E dá pra configurar também menu de ferramentas, primeira vez que dá pra fazer isso no iPad. Aliás, teve um negócio de swap de memória também, né, mas aí só pro iPad Pro com M1. Enfim, tem vários recursinhos chegando no iPad que estão fazendo com que ele tenha mais cara realmente de um computador, assim. Mas tá longe ainda, né, de ser um computador. Beleza, janelas tá um pouco melhor, mas a hora que você vê mesmo, ainda é um sistema bem limitado comparado com o Mac. E essa aproximação, né, do iPad tentar ser aí um computador, né, também avançou porque o iPad Pro e o iPad Air com o M1, né, você consegue conectar um monitor externo. É como se você conectasse um Mac, né, a um monitor externo. Ele vai servir como uma segunda tela, você vai conseguir arrastar aplicativo de uma tela para outra, arrastar conteúdo de um aplicativo para outro. E tem ali, né, o Stage Manager nas 2 telas, se eu não me engano, para você conseguir gerenciar tudo de um jeito mais fácil. Porque atualmente você consegue conectar o iPad em uma tela secundária, mas ele só espelha, né? Não vai muito além disso. Então, tava até comentando aqui que lembra um pouco aquela ideia mais antiga, assim, do Ubuntu Touch, que era o celular que você conecta numa tela maior e aí ele ganha a interface do Ubuntu para desktop. O Windows Phone teve isso, o Windows Mobile, né? Na verdade, teve isso também. E vários celulares Android, né? A Samsung tem isso com alguns celulares, o DeX, então que você conecta na tela e aí você consegue usar como um computador. Mas é muito bacana ver a Apple fazendo isso também, porque é uma limitação, né? Era uma limitação para usar, sei lá, como um computador de verdade, entre aspas, e tiraram, né? Então, e aí você, pelo que deu a entender, você consegue redimensionar ali a interface para qualquer proporção de tela, né? Então,
Os iPads, eles têm proporção 3x4 e você pode usar uma tela widescreen, tá valendo também, a interface se ajusta. Então, é isso, sabe? A Apple tá se esforçando pra aproximar o iPadOS cada vez mais do macOS, tanto que eles fizeram uma lista ali enorme de vários recursos que muita gente pedia, né, pra ter no iPadOS, que já tinha no computador, e eles foram ticando ali, tipo, ó, colocamos, justamente pra isso, pra deixar o iPad mais Pro, mesmo que seja um iPad mini bonitinho ali, pequenininho que cabe na mão. Inclusive tem um recurso que a Apple nem falou, mas agora você pode mudar a resolução da tela do iPad. E resolução da tela no sentido de, se aumenta ali, lembra quando a gente, tá 800 por 600, vou colocar 1024 por 768, porque cabe mais coisa na tela, mas fica menor o texto. Então é exatamente isso que dá pra fazer no iPad com o iPadOS 16. Pô, agora, pra virar um computador de verdade, só falta, sei lá, poder instalar aplicativos de fora da App Store. Mas acho que isso não vai acontecer. Bom, e aí vocês percebam que a gente já tá chegando aqui, né, na parte final do Tecnocast, um programa longo por conta de muitas apresentações, muitos lançamentos ali, e a gente ainda não falou do M2, que, se for ver, era pra ser a estrela do dia. Então, por que a gente não falou do M2 até agora? Cara, porque ele não foi a estrela. Eu acho que... Sabe aquela história de que a Apple, ela lança a primeira geração de alguma coisa só pra mostrar ali e tal, mas a boa mesmo pra você comprar e ir atrás é a segunda, né? E aí, quando a gente falou de M1, né, aquilo foi muito impressionante, né? A gente falou de M1 em vários episódios do Tecnocast, até quando não era sobre M1. E de fato foi muito impressionante. Assim, mudou o mercado de processadores, mudou, né, o que a gente pensa sobre capacidade de processamento. E o M2, ele é meio que um M1,5 e sem contar que... tipo, porque, putz, ele usa uma arquitetura muito parecida e tal. Tem os 18% a mais de CPU, 35% a mais de GPU, tá mais rápido que M1. Só que, como a Apple pegou o M1, né, e durante esse tempo ela fez variações mais potentes para aplicações mais profissionais, então, putz, tem M1 Pro, tem M1 Max, tem M1 Ultra, que são mais potentes que o M2. Tanto é que a gente vai ter MacBook Air, MacBook Pro de 13 polegadas com o M2, mas quem quer algo mais potente, a Apple ainda fala, ó, tem o M1 Max aqui, se você quer aplicações poderosas e tal. Então é aquela história, né? Lançaram produto novo, mas não é tipo uma revolução, não muda muita coisa, assim. Pra quem não assistiu o evento, entender também por que o Riga tá falando isso, o Apple Silicon entrega só 18% a mais de poder de processamento, 18% de CPU é muito pouco, e 35% a mais de gráfico, de velocidade medida ali, benchmark, sei lá, né? Mas é realmente uma evolução bem pequena comparada com o que foi o salto que a gente viu o M1, né, no começo. Eu ia falar algo parecido com o Riga, que o M2 sei lá, eu ia dizer que o M2 era um M1 versão 2, ou M1 de segunda geração, algo assim, porque realmente ele teve um incremento em várias partes, né? Por exemplo, aumentou a quantidade de núcleos de GPU, você tem 20 bilhões de transistores, né? 25% a mais do que no Apple M1 original, mas a estrutura, a arquitetura continua a mesma, sabe? Não teve, como se você tivesse dado um jeito de colocar mais recursos numa estrutura que já existia. É basicamente isso. Mas é claro que isso não tira os méritos da Apple, né? O M2 é um monstro. Mas é aquela coisa, né? Quem tem um computador com o M1 não precisa achar que tá já com uma máquina obsoleta, porque o M1 ainda continua sendo um monstro. Sim, não. Comparado ainda com os processadores, por exemplo, da Intel, né? Óbvio que tem guardadas proporções, né? Porque a gente tá falando de arquiteturas diferentes, mas em termos de desempenho, o M1 ainda continua sendo superior em vários aspectos e o M2 só aumenta essa diferença, né? Ele consegue dar uns passos à frente. Eu confesso que eu não esperava, assim, ter o anúncio do M2. Se ele fosse anunciado, seria em março, né? Quando teve aquele primeiro evento da Apple e que eles anunciaram o Mac Studio e tudo mais. E aí ali eu achava que faria sentido ter um M2, né? Mas agora essa nova versão assim, eu esperava que ela existiria quando tivesse realmente uma mudança significativa de arquitetura,
arquitetura. Então, pra mim, mais ou menos ali que, copiando a frase do Riga, pra mim o M2 é um M1 de segunda geração, um M1 de versão 2, algo assim, né? Uma evolução, não uma versão necessariamente nova. Uma coisa que eu vi antes do evento, que o mercado já estava dizendo, existia uma expectativa que o M2 fosse chegar com outra arquitetura, né? Litografia que fala, né? Que seria menor do que os 5 nanômetros que é utilizado para o M1. E quando o evento foi se aproximando, o que começou a sair na indústria pelos analistas, os leaks, era que não ia dar tempo, que a fábrica da TSMC ainda não estava pronta, enfim, tinha várias coisas rolando aí que não ia dar tempo ainda de lançar com 4 nanômetros, com um pouco menor, que é o que estava sendo esperado, e, portanto, não seria possível que o M2 tivesse um salto tão grande em performance, né? A gente sabe que vai reduzindo aí o tamanho, a gente consegue encaixar mais transistores, consegue ter mais eficiência energética, enfim, tem todas as vantagens e consequência final é mais performance também. Então eu já estava nessa expectativa, porque eu tinha lido essa matéria essa semana mesmo, que o M2 vai ser frustrante e o selling point dos novos MacBooks, na verdade, vai ser ter cores novas, que a Apple é muito boa em fazer marketing em cima disso. Mas confesso que ainda assim, mesmo sabendo, fiquei um pouco frustrado, porque não deu nem 20%, sabe? 18% de ganho de performance. Então realmente esperar o M2 Pro, as outras versões profissionais, e daqui 2 anos o M3. Capaz que o M3 sim traga alguma mudança de arquitetura, né? Justamente porque, além de não ter dessa questão de não ter, de repente, maquinário pronto para fazer esses chips e tal, tem a questão dos testes, né? Para você lapidar, digamos assim, um chip para que ele tenha uma boa eficiência energética e tudo mais, para que ele fique estável, leva um pouco de tempo, é preciso testar bastante, enfim, tem uma série de complicações que podem surgir no caminho. Então, pra gente pensar em termos de nova arquitetura, para ser algo tão ou mais revolucionário do que foi o M1, eu acho que realmente só o ano que vem, com o M3, ou se bobear até com, sei lá, o M4, né? E aí realmente acabaram dependendo bastante da cor, e assim, o MacBook Air preto, ele é lindo, lindo, lindo demais. Eu pensei, meu Deus, eu não posso comprar, não vou comprar, mas ele é tão lindo, tão lindo, tão lindo, e o azul também, ele é muito bonito, mas o preto eu fiquei, nossa, encantado. E porque assim, ele tem a cara ali do MacBook Pro, né, ele tem um volume menor do que o MacBook Air da geração passada, não tem também ventoinha e tudo, e vem com o M2, né, então eles deram lá, falaram, não, o M2 é mais potente, tal, mas ele é mesmo aí pensado para o MacBook Air e realmente não é uma revolução do mesmo jeito que foi, e até o design dele não é uma revolução, né, do MacBook Air, porque pega muita coisa emprestada do MacBook Pro, né, a tela com notch, de ele ser mais fino, ele não tem mais portas como o MacBook Pro, né, que o MacBook Pro tem USB-A, né? Mas ele vem com o MagSafe, o MagSafe 3, tem a entrada para fone de ouvido que fizeram questão de dizer que é compatível com fone de ouvido que tem maior qualidade de áudio e assim vai. Mas realmente fiquei mais empolgado com o macOS do que com os MacBooks, ou o M2. Mas o Air agora é uma máquina mais lapidada, dá pra falar assim, porque as máquinas com M1, elas eram, na verdade, o mesmo chassi, o mesmo computador anterior, só que com um processador. E agora, com M2, está chegando o Air, que de fato foi feito do zero, né? O computador novo mesmo. Agora, uma coisa que eu achei curiosa é que a Apple parece que meio que deu uma mudada na estratégia ali dos notebooks, né? Porque agora você tem o MacBook Air antigo continua à venda por R$999, o MacBook Air M1. O MacBook Air M2 chega agora por $1.199, se eu não estou enganado, dólares. E você tem também o MacBook Pro, é o mesmo computador, a mesma carcaça, tudo, só que equipado com M2, fizeram upgrade no processador. Esquisito, né? De repente você tem um MacBook Pro que tá acima do Air ainda no preço, só que é o modelo antigo, a máquina é o modelo antigo, não teve atualização nada na tela, assim, é a versão anterior ainda. E depois, se você quiser, vai ter as versões Pro, Max, que aí são bem mais caras. Eu comentei que o MacBook Pro de 13 polegadas,
ele virou meio que um iPad 2, né? Sabe aquele produto que nunca morre? Ele sempre tá recebendo alguma coisinha ali. Mesmo que a gente veja pra ele, tipo iPhone SE. Nossa, mas que design de 2010, né? Quem que vai comprar isso e tal? Mas por dentro ele tá todo novo. É tipo isso, o MacBook Pro de 13 ele tá lá, é novo, tem hardware melhor, mas, olha... É isso que tem aqui, é o mesmo MacBook de 2017, assim, sabe? Eu tava na expectativa que o Air ia fazer esse papel. Até no episódio, acho que foi no episódio que a gente falou sobre M1, como a Apple controla o seu processador, né? Tem a questão de barateamento de custos e tal. Ela poderia adotar em breve uma estratégia igual ela faz com o Apple Watch, de manter o Apple Watch anterior, do iPhone também com o iPhone SE, ou os iPhones antigos que vão ficando ali sendo vendidos. Eu imaginava que ela ia fazer isso com o MacBook Air. E no final das contas, eu não sei se é porque tá faltando chip ou se a demanda tá muito alta, né? Porque ela falou que o Air é o MacBook é o notebook mais vendido do mundo hoje. O Air continuou existindo, o Air com M1, o preço não mudou. Eu esperava que o preço ia baixar do Air com M1 e aí ela foi inserindo modelos, o Air M2 é mais caro, o Pro com upgrade ainda mais caro. E aí quem fica pra de entrada continua sendo o iPad, então talvez seja pra não canibalizar, né? A Apple é esperta, né? Ela consegue aumentar o valor médio de tudo, né? Então, se ela fizesse a estratégia de colocar o Air como aquele modelo mais acessível e tal, mas com hardware atualizado, ela poderia cobrar até um certo preço. Mas como é Pro, né, já foi o melhor da Apple e tal, ela pode cobrar um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais multiplicado por milhões de unidades que vai vender, né? Legal, né? Que aproveita uma carcaça aí que já foi muito usada, que aproveita todas essas telinhas de touch bar aí que ninguém usa mais, né? E que acabou e tal, e que a Apple não tem mais onde colocar, tá aí, beleza. Agora tá com o M2, galera, compra até acabar o estoque de touch bar, vai vender esse MacBook Pro M2, não importa. Soca a touch bar na galera, Apple. E como a gente falou várias vezes, teve vários recursos que a Apple anunciou e a gente pensou, nossa, pra mim, obrigado. Um deles é um negócio super simples, né, que eu usava bastante no Android, que o Google Fit consegue medir os seus passos, né, você só usando o celular, você não precisa de um relógio pra medir. No caso da Apple, não tinha isso, né, se você tem o iPhone, você com o software padrão da Apple, né, você não consegue medir a sua quantidade de passos. Você pode instalar um aplicativo à parte, né? No caso, eu uso o Pacer, mas não é uma coisa que tinha integrado e agora vai ter, né? E vão colocar isso no aplicativo Fitness. Ele, até hoje, ele só é instalado se você tem o Apple Watch, então a partir do iOS 16, ele já vai vir por padrão, e aí ele vai conseguir acompanhar a sua atividade física, e isso é muito bacana. E complementa, né, o que o Apple Watch oferece. E outra coisa que tem no iOS 16, que também vai ter no relógio, é o aplicativo Medicamentos. Eu tenho que tomar remédio, né? Então, de você ter uma lista, assim, de você ter lembrete, de você ter alguma coisa ali que vai te avisar, ó, você não pode tomar esse remédio com álcool, você não pode tomar esse remédio com esse outro remédio. Eu achei, é uma coisa tão específica, mas ao mesmo tempo eles falaram, pô, mais da metade dos americanos toma remédio, então faz sentido colocar. E é uma coisa que eles apresentaram inicialmente com destaque pro WatchOS, e não é o único destaque do WatchOS, tem outros recursos bacanas que o Apple Watch vai receber, né, Riga? Então, quando chegou o WatchOS, eu não sou usuário de Apple Watch hoje, né? Eu já comentei em alguns episódios passados, enfim, eu uso o Garmin, eu corro e tal. A cada recurso que aparecia ali, a cada métrica nova que eles falavam, eu ficava, caramba, finalmente, né? Parecia um negócio feito pra mim, porque eu venho falando há tanto tempo, pensando há tanto tempo. Eu tenho um amigo de corrida que eu falei, caramba, agora o WatchOS 9 tá show, finalmente, assim. Colocaram várias métricas de corrida ali, que não são muito triviais de serem feitas, então eu achei bem interessante da forma como eles implementaram. Então, oscilação vertical, por exemplo, né, que é o movimento que você faz pra cima e pra baixo durante a corrida. Se você tiver muito alto, né, pode ser que você esteja desperdiçando, porque corrida é pra você ir pra frente. Então, por que você tá indo tanto pra cima, né? Então, ele usa machine learning pra detectar isso e tudo mais. E eu tenho esse tipo de métrica porque eu uso um medidor de potência no tênis, no cadarço. Então, é fácil, né? Ele consegue. Agora, no pulso, ele tem que entender o movimento do seu braço e daí fazer aquela métrica ali. Aí tem várias outras métricas e uma delas
novas é que agora tem um medidor de potência no Apple Watch. Para quem pratica atividades aeróbicas, para quem treina mesmo, sabe que tem as zonas de frequência cardíaca ali, né? Geralmente é o jeito mais clássico. Agora, estampado ali, zona 1, zona 2, até a zona 5. Apesar de zona cardíaca ser o jeito mais clássico, tem essa vertente, né, de medidor de potência, que a vantagem é que potência é uma medida instantânea. Então, isso significa que se você começa a correr mais rápido e você vai para uma subida, a sua potência, ela muda instantaneamente. Assim que você dá o primeiro passo ali numa subida, e ele sabe que é uma subida por meio do barômetro, né? A potência muda instantaneamente. A sua frequência cardíaca não muda instantaneamente. Sempre tem um atraso, porque os batimentos cardíacos só sobem depois. Tem aquele delay. Então, é uma forma potencialmente melhor de você treinar. E vários momentos ali, a Apple meio que fez algo que eu não esperava que a Apple fosse fazer, porque são coisas meio nichadas, né? Meio específicas, assim. E a Apple a gente sempre vê como aquela empresa, ela vai fazer o que for melhor, o que for interessante para maior quantidade de pessoas possível, né? Essas métricas novas aí que eles colocaram, a maioria das pessoas nem sabe para que serve, nem sabe para que existe. São coisas bem específicas. Além disso, tem treinos intervalados agora que você pode programar no relógio. Então, se você quiser fazer um treino muito clássico de corrida para você melhorar a velocidade, você faz 10 repetições de 400 metros a um ritmo X, com descanso de 1 minuto entre cada repetição. Qualquer relógio esportivo consegue fazer, mas no Apple Watch ainda não dava para fazer. Tinha que instalar um aplicativo de terceiro que fazia. Agora tem nativo. Então, achei isso bem interessante. Tem um modo multiesporte que, para quem faz triatlon, né, tem ali natação, ciclismo e corrida, né? Então teve Ironman no Brasil recentemente ali. Você coloca no modo multiesporte e ele detecta quando você está nadando, ele detecta a transição, ele detecta o ciclismo, ele detecta a transição e depois a corrida. Então é tudo automático, assim. Só que a bateria do Apple Watch provavelmente não vai durar tanto tempo assim pra aguentar um Ironman dura, 12 horas se você estiver bem treinado ali. Então provavelmente não vai durar tanto tempo assim. Mas acho que eles flertaram com esse público que antes... Apple Watch é legal, né? Um smartwatch super bem feitinho e tal. Mas, assim, se você treina, já não dá pra usar e tal. E agora meio que mudou. Agora dá pra usar. Eu tô pensando em voltar. Vixe. Até o medidor de sono, meu Deus. O medidor de sono, verdade. Eu fui pesquisar, porque eu tinha certeza do que eu tava na minha cabeça. Porque quando a Apple lançou, né, o medidor de sono no Apple Watch, tinha toda uma história de que a Apple não colocava métricas adicionais ali no sono porque complicava os dados sem necessidade, né? Então, no Apple Watch você tem a quantidade de tempo que você dormiu, basicamente. Enquanto em qualquer outro relógio, você tem lá sono REM, sono leve, sono pesado. Fui procurar as aspas do Kevin Lynch, né, que é o chefão da Apple Watch, sempre aparece nas keynotes e tal. O argumento na época é que fizeram um estudo e os dados não tinham utilidade, né? Esses dados de sono REM, sono leve, sono pesado e tal. E você não consegue se policiar para ter mais ou menos estágios de sono REM. E agora, o que me fazem? Colocam dados de sono REM, dados de sono profundo. Olha aí a hipocrisia. E eles colocaram, inclusive, formas de você ter mais sono REM, né? O aplicativo vai te falar, ó, associamos aqui que quando você faz exercício físico, você dorme num estado mais profundo e mantém esse estado por mais tempo, que quando você se alimenta, toma remédio. Então, eles vão começar a cruzar essas informações para falar, olha, resultado é você dorme de forma melhor, né? Então, quer dizer, o cara tava errado. Se ele falou isso, ele tava errado, porque inclusive colocaram no sistema. Sim, eu entendi assim, é dado que você queria? Então toma dado aí, bota um monte de dado na sua tela aí. Agora pode ter dado até sem Apple Watch. Tem um aplicativo Fitness no iOS, quer fazer um exercício, não quer muito monitoramento, vai o iPhone mesmo, já tá bom. Dado pra você. Vários desses recursos que a gente comentou aqui já vão estar disponíveis em setembro, outubro, que é geralmente quando a Apple lança iPhone novo, Mac novo, e aí lança também iOS, iPadOS, macOS, WatchOS, etc. Mas tem um recurso que eles anunciaram hoje e que vai ficar só pro ano que vem, talvez para 2024, é o CarPlay basicamente realmente integrado no carro. Então é como se o carro rodasse uma versão do iOS e ele tivesse telas assim muito diferentes do que a gente está acostumado. Se você vê um carro que é um pouco mais recente, ele tem ali a telinha de, 7 polegadas, né? E
o que a Apple apresentou é uma visão muito diferente, com tela indo de um lado pro outro do carro, com mais outra tela indo pra baixo, e tudo rodando um sistema que é muito parecido com o iOS, tudo personalizável, que nem a tela de bloqueio do iPhone. É uma coisa que realmente fiquei, tipo, isso é só uma ideia, né? Isso não vai acontecer, não vai ter de verdade. E eles falaram, não, vai, e a gente vai anunciar, no final de 2023, a gente vai mostrar pra vocês, e várias marcas já estão interessadas, né? Já demonstraram interesse, mas eu fiquei também assim, tipo, como? Sabe, que nem eu tava lá com o recurso da câmera do macOS, né? Com o CarPlay dentro do carro, com esse visual todo futurista, eu fiquei, como? Ok. E o Alecrim também ficou muito encantado, né? Eu fiquei, cara, porque não tava esperando, né? Sabe, lembra bastante aqueles carros conceitos, sabe? Que tem feiras e tudo mais, que nunca são lançados, né? Eu falei, cara, isso é um conceito. Também tive esse pensamento semelhante ao do Felipe. Mas assim, à medida que eles foram apresentando os recursos do CarPlay, eu falei, cara, isso faz todo sentido. Primeiro porque uma das novidades dessa nova versão é assim, você vai poder integrar o ecossistema da Apple a várias telas. Ou seja, você não tem só uma tela que fica geralmente ou no meio do painel ou na frente ali do volante, né? Então, você tem uma coisa bem mais ampla e que nem o Felipe falou, totalmente customizável e tudo mais. Por que isso me chamou a atenção? Porque essa coisa de ter integração entre o seu dia a dia no celular ou do computador com o carro faz mais sentido do que parece, porque eu vou dar um exemplo bem inusitado, mas que acho que vai fazer sentido. Eu estou trabalhando numa reportagem especial sobre retrovisores elétricos em ônibus, que é uma tecnologia que existe na Marco Polo. Então eu procurei a empresa, conversei com eles a respeito disso, aí eles apresentaram também algumas outras tecnologias, e uma dessas tecnologias é um painel sensível a toques, que fica no lado do motorista ali, do volante, que é bem semelhante ao que a gente encontra em carros e tudo mais. Mas o que eles estavam falando é o seguinte, olha, a gente tem duas opções de painéis, uma menorzinha que é mais simples e uma maior que é mais avançada, justamente para permitir que o operador desses ônibus possa atualizar aquele sistema como se fosse um celular mesmo. Então você pode colocar aplicativos, ou colocar novas versões, enfim, você pode fazer como se fosse um celular de fato. E por que faz sentido? Porque tem muita demanda para tecnologia em transporte. Então, por exemplo, falando especificamente de ônibus, aqui no Brasil tem um sistema chamado Monotrip. É uma espécie de software de monitoramento. A ideia é que as empresas tenham um celular por ônibus só para fazer esse trabalho. Só que assim, é um dispositivo externo ao ônibus, né? Você tem que ter um celular e colocar lá no painel do veículo e tal. Se você tiver um sistema integrado ao próprio veículo, é só instalar esse aplicativo do Monotrip no ônibus. Você não precisa ter um celular específico para isso. Então economiza custos, deixa a operação mais precisa de repente, porque você pode pegar esses dados, extrair, colocar num sistema que vai medir vários parâmetros, enfim. Então faz total sentido. E o CarPlay, ele consegue ter essa ideia, porque você consegue, pelo que entendi da apresentação, né, você consegue instalar uma série de aplicativos que podem realmente ser diferenciais para uma condução segura, por exemplo. Porque quando a gente fala de aplicativos em carro, a gente vai lembrar de Waze, vai lembrar, por exemplo, de, sei lá, ter uma versão do WhatsApp, enfim, coisas que são mais no nosso dia a dia, né, que fazem do carro uma extensão do celular. Só que você pode ter ferramentas específicas para o carro. Por exemplo, você pode instalar uma ferramenta que vai monitorar o motor, o consumo de energia, de combustível, de repente fala, olha, dirige desse jeito que você vai economizar mais, enfim, dá para fazer uma série de coisas. Então, por isso que eu fiquei bastante interessado pelo CarPlay. Só que tem aquela coisa, né, é uma tecnologia que tá para um futuro relativamente próximo, mas não um futuro imediato. A Apple fala que a lista de carros compatíveis só vai ser revelada no final de 2023 e, assim, essa deve ser uma lista inicial, né? Para esse sistema ser aprimorado e começar a ser usado de maneira significativa mesmo, para atrair desenvolvedores em um número grande, vai levar algum tempo, né? E se a gente olhar para nossa realidade no Brasil, deve demorar mais tempo ainda, né? Mas eu achei a ideia
ideia fascinante, cara, porque são recursos que você, a princípio, acha que é um luxo, pelo menos no atual estágio, seria de fato um luxo, alguma excentricidade, mas que pode realmente levar a gente para um patamar de integração com o carro que hoje é impensável, né? Que parece coisa futurista mesmo. Tem aplicativos, por exemplo, que você paga o seguro de acordo com a quantidade que você roda com o carro, né? Não é um valor fixo de acordo com a tabela do carro. Eles tentam calcular o risco que você representa, até pelo seu modo de direção, né? Então você, pelos dados que ele coleta do seu smartphone, quando você está dirigindo e tal, ele vai calcular o custo do seu seguro. Então, se você dirige de uma forma mais responsável tal, o aplicativo gera dados e no final você paga um seguro mais barato. Com isso, se isso estivesse integrado no carro, você teria essa possibilidade, né, de ter um cálculo ainda mais apurado, porque, tá integrado com os sistemas do carro. Não é o GPS, você tá vendo o RPM, aceleração, você tá vendo, de fato, o uso do carro, né, pela pessoa. E sei lá, se tá sincronizando com o seu celular, você sabe quem que tá dirigindo também. Se for, sei lá, eu dirijo de um jeito, mas, sei lá, se fosse meu irmão dirige de outro jeito, completamente diferente do meu. E aí também tem que saber diferenciar, né, quem que tá pagando ali o seguro, sei lá. Então isso é bem legal. A única coisa que me desanima é que parece ser um daqueles lançamentos que brasileiro não vai ver tão cedo, porque o carro de entrada que custa, sei lá, 60 mil, tá custando um carro de entrada no Brasil, já perdi a conta, pra falar a verdade. 62 mil. É um Quid. Então, com certeza não vai ter um sistema desses. Não, então... nem sonhando, nem como opcional custando o dobro do preço. E os carros que vêm com Apple CarPlay hoje, que tem várias telas, já daria para você ter esse tipo de tecnologia também. Não sei se tem limitação de hardware no caso. Com certeza não vai receber atualização. Aí, isso é uma parte que me deixou um pouco frustrado. Hoje você pega um T-Cross, sei lá, uns carros assim que já tem as telas, né? A Volkswagen mesmo, desde o Polo, ela já coloca tela no lugar do velocímetro, já é tudo tela. Tem Apple CarPlay, então já teria condições de utilizar isso tudo pro Apple CarPlay também. E tem essa limitação. Na Volkswagen, pelo menos, você consegue utilizar os aplicativos na tela central, mas na tela que tem do volante, você só consegue usar o mapa da própria Volks, que é inútil, né? Um mapa que você tem que ficar levando na concessionária para plugar um SD e atualizar é inútil. Então, enfim, isso é um pouco frustrante, né? Carro você não consegue trocar igual celular, que seja cada 2, 3 anos, não dá pra trocar carro desse jeito, a não sei que você tenha muita grana. E mesmo assim, você já tem um carro que daria pra usar e não tem como atualizar também, né? Então, enfim, sei lá, vamos ver como que eles resolvem esse problema também. Vai ficar caro, né? Então você vai ter vai ter que ter necessariamente isso num carro de padrão médio para alto, porque, por exemplo, se a gente olhar para essa foto que mostra o CarPlay numa tela que vai da ponta a ponta do painel do veículo, você vai ter que ter uma GPU boa para processar aquilo. Se for mais de uma tela, que é o caso que também aparece nessa foto, novamente o hardware vai ter que ter um peso importante aqui. Então você tem a tela que vai custar caro, até porque ela tem um formato incomum, aí você tem um hardware para executar tudo isso. E ainda assim, a gente tem que pensar também, sei lá, em 5G, né? Em algumas coisas que vão, somando tudo isso, vão acabar elevando o custo dessa tecnologia para algo que eu acho que até nos Estados Unidos, pelo menos nos primeiros anos ali, vai ser limitado a quem tem mais dinheiro, né? Infelizmente. Mas que a ideia é sensacional, isso é inegável, né? Só assim que a gente vai ficar olhando de longe, né? Porque realmente, para a maioria das pessoas, é inalcançável. E vai ser assim por um bom tempo, Depende das montadoras, né, Lecrim? A ideia é boa. Vamos esperar as montadoras agora. Não é o tipo de solução que é da Apple, né? Se a Apple lançar um carro, beleza, mas não é algo que a gente tá vendo pro futuro dela, assim, pelo menos não imediato, né? Então tem que ter adesão das montadoras. De repente vai saber se as montadoras vão gostar dessa ideia, porque, por exemplo, se a gente pegar essa tela grandona aí que tá ocupando todo o painel do carro, você vai deixar todos os carros muito parecidos internamente, né? Pelo menos no painel. Então você entra, sei lá, no Fiat, tem o mesmo painel. Então provavelmente vai exigir que tenham soluções diferentes para diferenciar os carros. Então tem uma série de variáveis aí nessa história que vai pesar contra ou a favor dessa tecnologia, né? Mas que a ideia é sensacional, e eu espero que realmente vingue. Mesmo que vingue só no primeiro mundo, mas que vingue, porque é bem interessante. É aquele tipo de ideia que é tão interessante que, assim, se não vingar, pelo menos é o pensamento que eu tenho, é como se fosse um desperdício de energia, sabe? Assim, de boas intenções, sabe? Então, eu espero que, pelo menos nesse sentido, esse CarPlay, com essa proposta, ele vingue em algum momento.
Então é isso, estamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Conta pra gente aí qual que foi o recurso que te chamou a atenção. Você teve algum que você achou mais legal, né? Porque foram tantos que não dava conta de falar de tudo também só nesse episódio do Tecnocast. Comenta lá na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter é só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon. @Paulo Riga. @VenturaFelipe. E @ealecrim. Esse episódio foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro Tecnocast semana que vem. Até lá! Tchau. Falou, gente. Falou! Não é o único destaque do WatchOS, tem outros recursos bacanas que o Apple Watch vai receber, né, Riga? Normalizem o né, Riga. Oi? Tem que cortar o né, Riga? Eu não esperava esse né Riga de você, mas pode ser. Pra quem Eu ia não falar a mesma coisa. Vai lá, Link. Pode falar. Não, só ia dar o número pra quem não viu. Aí você continua, tá? Ah, então beleza. Pra quem não assistiu o evento... Eu ia falar a mesma coisa. Peraí. Vai você, vai Achei que era você. pra falar o número. Pessoal que já tá enjoado de ouvir falar isso, mas eu fui diagnosticado com TDAH no começo de 2021 e desde então venho aprendendo mais sobre, né, as limitações, as diferenças de quem tem o TDAH e tal, e tem sido uma descoberta constante, até por isso que eu tenho falado bastante disso aqui com o pessoal. E esqueci o que eu ia falar, o TDAH, viu? Essa vai pros erros.